Olá pessoal, tudo bem? Sou a Juliane do NTI e vou estar mostrando para vocês como vocês vão realizar o procedimento de cadastramento das atividades complementares no portal online. Então aqui eu estou no portal online de um aluno, da mesma forma vocês vão acessar o portal online de vocês. E aqui do ladinho tem as opções, os menus, vocês vão encontrar atividades complementares. Acessando ali, então, nesse aluno a gente vê que não tem nenhuma atividade ainda cadastrada. E para inserir uma nova atividade é só vir aqui no botãozinho de incluir. Então vai aparecer os campinhos que tem que ser preenchidos. Vou estar mostrando para vocês um por um o que deve ser preenchido. No ano semestre, vocês vão preencher o ano semestre em que essa atividade foi realizada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um evento que eu participei em outubro do ano passado, foi em 2013-2, eu vou colocar aqui esse ano semestre. O curso ele já vai puxar por padrão o curso que vocês estão cursando, então tá tranquilo. A etapa é o semestre em que vocês estavam quando realizaram aquela atividade. Então, por exemplo, em 2013-2 eu estava no quarto semestre do meu curso, então vou colocar aqui o 4. A atividade aqui, vocês vão ver que tem já algumas atividades previamente cadastradas e vocês vão ter que identificar em qual desses tipos de atividades se encaixa aquela que vocês estão cadastrando. Então, por exemplo, se eu vou colocar aqui da semana acadêmica do curso que eu participei, então foi em participação em eventos de natureza acadêmica e profissional. Se for, por exemplo, projeto de pesquisa, alguma monitoria, bolsa, bolsista do artigo 170, lá embaixo tem atividade de pesquisa, projetos de pesquisa e assim por diante. E assim vocês vão estar verificando em qual desse tipo de atividade se encaixa. E se tiverem qualquer dúvida quanto a esse enquadramento das atividades, procurem a coordenação do curso que eles irão orientar vocês melhor quanto a isso. Aqui, então, por exemplo, eu vou colocar que foi a participação em um evento de natureza acadêmica. A quantidade de horas, então aqui vocês vão estar colocando a quantidade de horas que vocês participaram desse evento. Então, pode ser, por exemplo, que o evento teve uma carga horária de 20 horas, mas vocês participaram 12. Então, vou colocar aqui 12 horas. O título da atividade, então, por exemplo, aqui eu vou colocar como exemplo que eu já usei antes, Semana Acadêmica do curso. Isso é. E no resumo, vocês podem estar colocando um pouquinho das atividades que foram realizadas nesse evento. Por exemplo, o nome das palestras, os palestrantes, quais as oficinas que vocês fizeram e assim por diante. Eu vou colocar só exemplo, só para a gente demonstrar. Descendo um pouquinho mais, aqui tem a opção de arquivo, para enviar algum arquivo, mas a gente não utiliza essa opção, tá ok? Porque essa opção seria para enviar o certificado, mas conforme as regras da instituição, então os certificados vão ser entregues depois na secretaria, certo? O local, então, em que essa atividade foi realizada, por exemplo, Sociedade Imigrantes, vamos aqui, e a data dela, eu usei lá 2013, vou colocar de 1º de outubro de 2013 até o dia 4 de outubro. Isso aí. Preenchida a data certinha, só dá a opção incluir. Já está cadastrada aqui a minha atividade complementar, de forma bem tranquila. Assim vocês vão proceder para todas as demais atividades e depois vocês vão poder estar conferindo aqui quais atividades que já foram cadastradas. Vocês ainda podem alterar essa atividade enquanto ela ainda não for deferida ou indeferida pelo professor. Depois que ela for deferida ou indeferida, vocês não vão mais poder alterar e nem excluir, tá certo? Aqui também, depois vocês vão poder observar, a partir do deferimento dessas atividades, a quantidade de horas que foram validadas para essa atividade. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que no caso da participação em eventos, o máximo é 30 horas. Então, se eu já tiver outras atividades cadastradas que somam lá, por exemplo, 20 horas, e aqui eu cadastrei 12 horas, vai ser validado somente 10 horas, que vai ser o suficiente para preencher essas 30 horas, certo? Então, também não adianta cadastrar um monte de certificados da mesma atividade, porque ele tem esse limite de horas para validar, certo? Então, galera, é isso aí, é bem tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse cadastramento, vocês podem estar me procurando no NTI, na parte da tarde ou da noite, ou tá enviando um e-mail para a secretaria ou até mesmo para mim, o tutoria01@ceifai.edu.br, e eu vou estar auxiliando vocês, certo? Bons estudos para vocês e até mais!